Olá, o Senado Federal avança mais um passo na reformulação do Pacto Federativo, ou seja, a definição das atribuições de Estado, União e municípios, bem como as fontes de recursos para que cada uma desses entes federativos possa exercer bem as suas atribuições. É nisso que o Senado está dedicando a sua atenção, fazendo uma reflexão profunda. Nós tivemos no mês de outubro um encontro promovido tanto pelo Senado Federal quanto pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e agora tivemos também, ainda em outubro, aqui no Senado Federal, a entrega de anteprojetos, sugestão de uma comissão de notáveis de como essa discussão pode ser norteada. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Ana Amélia, que tanto participou do evento do Senado e do BID, como também esteve presente à entrega desse documento produzido pela essa comissão de notáveis. O assunto é complexo, senador, e esbarra em questões que já andam pelo Congresso Nacional há muitos anos. A senhora acha que a partir de uma sugestão como essa, fica mais fácil objetivar questões complexas como reforma tributária, né? As obrigações de cada um dos entes, distribuição de recursos como dos royalties, por exemplo, a reformulação dos fundos de participação de estados e municípios? É por um caminho como esse? Bom, aqui, para quem não sabe, aqui está o resumo ou a compilação de todo o trabalho feito por essa comissão de notáveis, que foi uma iniciativa do presidente do Senado, José Sarney. O presidente foi o ex-ministro Nelson Jobim e também o relator foi Everardo Maciel. O que eu achei interessante neste trabalho dessa comissão foi que ali estavam tributaristas, estavam advogados na área tributária, especialistas em várias áreas do direito e da gestão pública também, da Fundação Getúlio Vargas, de vários órgãos. E a consultoria do Senado teve uma atuação muito relevante, como foi bem destacado hoje. O que me pareceu, que isso aqui, na verdade, não é intrometer-se, não é empurrar o Senado, não é fazer nada. A gente tem que entender isso no regime democrático. Foi prudente a iniciativa do presidente José Sarney de fazer essa comissão, porque agora nós temos, digamos, o início de caminhada para fazer. Algumas coisas são aceitáveis, outras não. Da mesma forma como em relação ao Código Penal, há uma discussão de algumas ideias que foram colocadas e que a sociedade não está, a própria sociedade está reagindo, como a questão da descriminalização da maconha ou de droga. Então, a mesma coisa é isso aqui. Algumas coisas, estados e municípios podem não aceitar, mas isso aqui é o começo, é o primeiro passo para o Senado tratar dessas questões inadiáveis. Nós estamos agora um desafio até o final de novembro, no máximo até o dia 15 de dezembro, para definir a questão do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Foi uma determinação que fez o Supremo Tribunal Federal. Se nós não fizermos isso, não temos moral para pedir para o Supremo para adiar esse prazo, dilatar esse prazo. Seria horrível que pedíssemos e o Supremo dissesse não pode adiar esse debate. Foram 2 anos para tratar dessa matéria. Não foi feito. Então tem que ter vontade política para deliberar sobre isso. Ou pegar isso aqui e botar no lixo, ou a partir disso fazer alguma coisa de produtivo nesse pacto federativo. Do jeito que está, não é possível continuar. Gostei até quando o presidente Nelson Jobim declarou da situação, digamos, de absoluta fragilidade, para usar uma palavra amena, sobre a relação União, Estados e Municípios. A Federação Brasileira é uma coisa absolutamente distorcida. É uma situação injusta nesse partilhamento. Nesse sentido, vertical, como ele bem frisou, e horizontalmente, quando os estados brigam entre si por problemas, por exemplo, dos incentivos fiscais. Agora, rever o Pacto Federativo é um processo comum, um procedimento comum em qualquer democracia, não é isso? Não é porque nós temos uma estrutura capenga ou mal feita, não é bem isso. É normal numa democracia se rever o Pacto Federativo? Claro, porque, veja, algumas regiões do país, com toda razão, e lá nos anos 70, o próprio governo central, tratar assim o governo da União, criou os incentivos para o Norte e Nordeste, para tentar atrair investidores para irem para aquela região menos desenvolvida. Isso foi uma iniciativa central de política desenvolvimentista. Bom, vencida essa etapa, essas regiões hoje, a Zona Franca de Manaus é uma impressão, é um exemplo para o mundo de como você pode levar desenvolvimento sem criar problemas para o meio ambiente. A questão do Nordeste, da mesma forma, hoje um setor de fruticultura, a vitivinicultura, setores que estão tendo uma dinâmica no Nordeste impressionante que não se imaginava antigamente. Então, já houve um grande avanço. Agora, você
Ainda assim, alguns estados nordestinos criaram mecanismos para atrair mais empresas, agregar valor e mão de obra, que é a indústria calçadista. Então, o Ceará levou do meu estado, o Rio Grande do Sul, indústrias para lá. O que eu vou fazer se o meu estado tem esgotada a capacidade de conceder incentivos, mas não posso negar o estado do Ceará de ter esse direito? Mas como fica do ponto de vista da igualdade, daquela história da concorrência horizontal dos estados concorrendo entre si? Então, esse é um grande problema. Senadora, nesse esquema que a senhora falou, né, verticalmente, a gente tem... União, Estados e Municípios. A gente tem os polos, que seriam União e Estado, e aí União e Município, e o Estado seria um mediador dessa polaridade de forças, a senhora acha? Lamentavelmente, os estados hoje estão sendo também parte do conflito. Parte do conflito porque os estados têm obrigações legais que não estão cumprindo, que está sobrecarregando os municípios. Por isso eu acho que não está havendo essa federação, não é uma federação solidária, é uma federação até fratricida, penso, é uma federação injusta. Ela precisa ser solidária. O que é a solidária? É uma federação em que a União, Estados e Municípios tem uma convivência mais harmônica, uma convivência mais solidária. A União entenda que ela não pode concentrar 60% de tudo que é arrecadado e não faça nada em educação, por exemplo, ou em saúde, porque hoje os estados têm que aplicar 12% da sua receita líquida e os municípios 15%. Os municípios, Tânia, estão investindo por necessidade, porque a cobrança é direta na casa do prefeito, do secretário da saúde do município, a média de aplicação é de mais de 20% a 23% da receita líquida. Por quê? Porque o Estado não faz a sua parte. São poucos os estados que investem, cumprem a lei dos 12%. E a União não faz simplesmente nada. Quando a gente quis votar a emenda 29 aqui, que era para dar 10% para a saúde da União, foi um Deus nos acuda e não foi votado. A União tem força. É a União, outra coisa, sério, que foi definido no seminário. É a União que estabelece a pauta legislativa. É a União. Portanto, é ela que determina. Os estados não têm força e os municípios muito menos. Porque até nesse pacto federativo, vi muita gente falando da renegociação da dívida dos estados com a União, mas vi muito pouco falando da renegociação dos municípios com a União. Ou seja, para enfrentar essas questões que estão há muito tempo circulando no Congresso Nacional, para que esse pacto federativo possa ser refeito, o Poder Executivo vai ter um papel importante. O Poder Executivo, desde que ele entenda que se ele continuar do jeito que está, nós vamos, não sei para que futuro nós vamos nessa relação institucional e política. Estamos indo para um lado que você pode criar até uma crise institucional nesse relacionamento. Quer dizer, não é possível, né, que ganhe um prefeito ganhe, o extremo de o prefeito da maior cidade do Brasil, que é quase maior que muitos estados, que é o caso de São Paulo. Aí vem a presidente, não, pode deixar que eu vou resolver todos os seus problemas. Eu acho que não pode ser dessa forma a relação. Ajudar sim, mas e os outros? Como é que ficam os outros, as outras capitais, os outros estados, os outros municípios que igualmente precisam disso? Porque é só porque é aliado político? Não, acho que temos que ter uma relação muito mais séria e mais equilibrada nesses aspectos. Para encerrar, a senhora acha que os pensamentos, assim, a linha de raciocínio no seminário, ela é coincidente com a da Comissão de Notáveis? Há uma convergência de ideias? Pelo menos no momento que eu estive, na sexta-feira passada, eu percebi. Só apenas um professor da Unicamp, professor Sérgio Prado, ele é um centralista, ele é antimunicipalismo, então eu até disse, eu pelo contrário, acho que na democracia, quanto mais descentralizado, maior é o controle, porque as coisas concentradas você tem controle mais difícil. E hoje, com lei de responsabilidade fiscal, com o controle dos ministérios públicos, falo pelo meu estado, onde o Ministério Público é muito atuante, com o controle popular, com o controle social, melhor dizendo, dos conselhos municipais nas diversas áreas, é muito mais eficiente a gestão. E ainda assim estão com muitas dificuldades. Imagina se você concentra tudo na mão da União dos Estados. Senadora, obrigada pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumentos. E se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.